Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai resolver alguns problemas de taxas relacionadas, tá? Então vamos começar com esse exercício 8 aqui, tá? Ele está dizendo, então, né, seja L o comprimento da diagonal de um retângulo, né, cujos lados têm comprimentos x e y. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é fazer um desenho, tá? Para ver o que está acontecendo, o que está variando, né? Quais são as medidas, né? Então, a primeira coisa é o desenho, né? Então, ele está dizendo aqui, L é o comprimento da diagonal de um retângulo, tá? Então, vou fazer aqui um retângulo, né? E a diagonal desse retângulo é essa diagonal aqui, tá? Então, ele está dizendo que a diagonal é o L, né? L é o comprimento da diagonal e os lados do retângulo são x e y. Então, vou colocar aqui x e y, tá? E ele está dizendo que, né, suponha que x e y variem com o tempo. Então, tanto x, né, quanto y, quanto L são funções que dependem do tempo. Tá? Então, essas medidas estão variando com o tempo. Tá? E a primeira coisa que ele pede é como estão relacionadas, né, dl dt, dx dt e dy dt. Tá? Que seria a velocidade com que essas medidas estão variando com o tempo. Então, olhando aqui para o nosso desenho, né, a gente tem, se a gente olhar para esse triângulo aqui, né, a gente tem um triângulo retângulo, né, que envolve justamente essas medidas. Né? E a gente sabe que no triângulo retângulo, né, a gente tem então, né, aqui a soma dos quadrados, né, dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá? E agora ele está pedindo, né, a relação entre as derivadas dessas funções aqui, tá? Dessas medidas. Então, a gente tem essa equação aqui, né, que vale para qualquer t, para qualquer instante de tempo. A gente tem essa igualdade, e aí a gente vai derivar de ambos os lados. Né? Então, a derivada em relação ao tempo, x ao quadrado mais y ao quadrado, é igual à derivada em relação ao tempo de L ao quadrado. Tá? Então, aqui, né, a derivada de x ao quadrado, né, lembrando que x ao quadrado é x de t ao quadrado. Né? Então, uma composição, regrinha da cadeia, isso vai ser 2x vezes x', né? Ou dx dt. Tá? Mais, né? Agora, a derivada de y ao quadrado, mesma coisa, isso é 2y vezes dy dt. E aqui desse outro lado a mesma coisa, derivada de L ao quadrado, né? Composição, isso é 2L vezes dl dt, tá? E aqui a gente pode simplificar esse 2, né? Que está multiplicando cada uma dessas parcelas, né? Então, a gente tem x dx dt mais y dy dt igual a L dl dt, tá? E essa daqui é a equação, né, que relaciona essas taxas, né, dl dt, dx dt e dy dt, tá? Então, esse é o item A. E aí, no item B, ele está perguntando, né, se x está crescendo a uma taxa constante de meio centímetro por segundo, né? Então, o que é isso? Né? A taxa de crescimento de x é dx dt. Tá? Ele está dizendo que esse valor é meio centímetro por segundo. Tá? Y está decrescendo a uma taxa de 1/4, né, de centímetro por segundo. Então, dy dt está decrescendo, então menos, né, 1/4 de centímetro por segundo. E ele pergunta, né, com que rapidez está variando o comprimento da diagonal, ou seja, ele quer saber dl dt, né, quando, né, x é igual a 3 e y é igual a 4. Então, a gente vai pegar todas essas informações aqui, né, dx dt, dy dt, x, né, igual a 3, y igual a 4, e vai substituir nessa equação aqui para encontrar dl dt. Então, fazendo isso, né, a gente tem x dx dt mais y
dy dt igual a L dl dt. Então, o x é 3, né? Dx dt é 1/2, y é 4, dy dt é menos 1/4, né? Cuidado com o sinal, igual a L, tá? E aí, quem é que é o valor de L? Bom, né? Se x é 3 e y é 4, tá? A gente tem isso daqui, né? X é 3, y é 4, tá? Eu consigo encontrar o valor de L, né? Sei que L ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, isso daqui é 9 mais 16, que é 25, né? Então, L ao quadrado é igual a 25, ou seja, L é igual a 5. Isso daqui é 5 dl dt, tá? Aí é só fazer as continhas, né? Isso daqui é 3 meios, menos 1, tudo isso dividido por 5. Tá? Passei esse 5 para lá dividindo. Então, 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2, né? Então, 3 meios menos 2 meios, isso é 1 meio dividido por 5, isso é 1 décimo. E aí, né, a unidade centímetros por segundo. E essa daqui é a resposta desse problema, tá? Então, a diagonal... E aí ele pergunta, né? A diagonal está crescendo ou está decrescendo naquele instante? Bom, como isso daqui deu positivo, tá? Esse valor deu positivo, então quer dizer que a diagonal está crescendo, tá? E isso, né, resolve esse problema aqui. Agora a gente vai ver o exercício 14. Tá? Então, o exercício 14 diz, né, que um balão esférico é inflado de tal forma que seu volume está crescendo a uma taxa de 3 centímetros cúbicos por minuto. Tá? Então, eu tenho aqui o meu balão esférico. Tá? Façam de conta que isso é uma esfera. Né? Está sendo inflado. E aí ele está dizendo que o volume está crescendo a uma taxa de 3 centímetros cúbicos por minuto. Então, a taxa de crescimento do volume é dV dt. Né? Ele está dizendo que isso é 3 centímetros cúbicos por minuto. Tá? E aí ele pergunta com que rapidez o diâmetro do balão está crescendo. Então, ele quer saber, né, a variação do diâmetro em relação ao tempo quando o raio for igual a 1 centímetro. Tá? Então, a gente tem essas informações aqui e a gente quer saber, né, na verdade, a gente tem essa informação somente e a gente quer saber isso daqui. Tá? Então, a gente precisa encontrar uma equação que relaciona essas medidas, né, esses valores. E aí, como a gente tem uma esfera, né, um balão esférico, e a gente está falando do volume, então a gente sabe que o volume, né, de uma esfera é 4 terços de πr ao cubo. Tá? Esse é o volume de uma esfera. Só que, claro, né, o V aqui ele vai depender do tempo e o raio também, né? Porque à medida que o tempo passa, como esse balão está sendo inflado, o raio está aumentando. Então eu tenho essa equação, eu vou derivar de ambos os lados, tá? Então, derivando de ambos os lados em relação a t, né? O que eu vou ter? Aqui eu vou ter dv dt, né? E aqui, bom, 4 terços de π, tá? Isso é uma constante, então sai para fora. E a derivada de r ao cubo, né? Regrinha da cadeia, isso é 3r ao quadrado vezes dr dt. Tá? Então, essa equação aqui tá, né, relacionar dv dt, relacionar o raio e relacionar dr dt, onde esse r é o raio, tá? Só que aqui ele está perguntando a variação, né, do diâmetro. E aí a gente tem que lembrar daquela outra definição, né, que na verdade o diâmetro é 2 vezes o raio. Né? Então, se eu derivar essa equação aqui, né, eu tenho que dt é igual a 2 dr dt. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir, né, o valor do raio aqui e o valor, né,
derivada para encontrar a variação do raio e aí depois a gente vai pegar essa variação e jogar nessa equação aqui para encontrar a variação do diâmetro. Então, fazendo isso, dv dt é igual a 3, 4 terços de π vezes 3 vezes r ao quadrado, né? O raio é 1, então isso vai ser 1 ao quadrado, vezes dr dt. Né? E aí, simplifica esse 3, esse 4 terços, esse 4π passa dividindo, então eu tenho que 3 sobre 4π é igual a dr dt. E aí agora sim, né, substituindo isso daqui aqui nessa outra equação, eu tenho que a variação do diâmetro em relação ao tempo, quando o raio é igual a 1, que é nesse instante que a gente está calculando essa variação aqui, isso aqui vai ser 2 vezes a variação do raio, que é 3 sobre 4π. Então isso daqui, né, simplificando aqui, isso é 3 sobre 2π. E aí a medida aqui é centímetro por minuto. Tá? Então essa é a variação do diâmetro, né, quando o raio for igual a 1 centímetro. Tá? Então, de novo, né, a gente precisa saber um pouquinho de geometria, algumas coisas antes de resolver esses problemas. Então, nesse caso aqui foi o volume de uma esfera. Tá? No caso anterior foi o teorema de Pitágoras, né? Nesse caso aqui, o volume de uma esfera. Então, agora vamos ver um último problema, tá? Que é esse problema aqui, o problema 32. Então, ele está dizendo que é um homem com 6 pés de altura, está caminhando a uma taxa de 3 pés por segundo em direção a um poste de iluminação, tá? Com 18 pés de altura, né? Conforme essa figura aqui. Né? Que taxa está variando o comprimento da sombra. Então, vamos representar aqui. A gente tem isso daqui, né? A gente tem o nosso poste aqui, tá? Ele está dizendo que ele tem 18 pés de altura, tá? Eu não vou colocar a unidade, mas 18 pés. Ele está dizendo que o homem, e aqui o homem eu vou representar por essa coisinha aqui, está dizendo que tem 6, tá? Ele está dizendo que ele está caminhando, né, a uma taxa de 3 pés por segundo em direção ao poste. Tá? Então, esse homem está caminhando, né, a uma taxa de 3 pés por segundo, né, aqui na direção do poste. Tá? E aí ele pede a que taxa está variando o comprimento da sombra. Né? Então, o comprimento da sombra seria essa medida aqui. Tá? Então, vamos chamar essa medida de x, tá? E essa outra medida aqui, em amarelo, de y. Tá? Então, aqui no item A, né, o que ele quer saber é a taxa, né, de variação do comprimento da sombra. Então, isso, o comprimento da sombra é x, então ele quer saber dx dt. Tá? Ele quer saber isso daqui. Então, a gente precisa de uma equação, né, que relaciona esse x, tá? E outra informação que ele dá aqui é a velocidade com que ele está caminhando, né? E essa velocidade, isso é o dy dt, o y, na verdade, é o dy dt, né? A velocidade, isso é dy dt, tá? E isso é menos 3 pés por segundo, tá? Por que menos? Porque à medida que o tempo passa, o valor de y está diminuindo, né? O homem está caminhando em direção ao poste. Tá? Então, dy dt é menos 3 pés por segundo. Tá? Então, a gente precisa relacionar essas duas medidas aqui, né? X e y. Tá? E olhando para essa figura aqui, a gente vai de novo lembrar de uma coisa lá de geometria, que é a semelhança de triângulos. Tá? Aqui eu tenho dois triângulos, né? Eu tenho esse triângulo menorzinho aqui, tá? E eu tenho esse outro maiorzão aqui. Tá? E aí, como eles têm todos os ângulos, né, iguais, eles têm os mesmos ângulos, eles são semelhantes. Tá? O que quer dizer que a relação entre as medidas, né, dos lados
vai ser igual. Ou seja, se eu considerar o triângulo maior, tá? Então eu tenho aqui 18. E essa medida toda aqui embaixo é x mais y, tá? E o triângulozinho menor, né, que eu tenho aqui 6, que é a altura, e aqui eu tenho só x, tá? Então, se eu pegar a razão entre essas medidas, né, por exemplo, x mais y dividido por 18, essa razão aqui, né, essa medida dividido por essa, isso vai ser igual à mesma coisa que nesse outro triângulo, né? É essa medida aqui que é x dividido por 6. Então aí está, né, através de semelhança de triângulos, a gente tem uma equação que relaciona essas duas medidas, né, x e y. Então a gente tem essa equação, né, a próxima coisa é derivar ela, né, de ambos os lados. Isso daqui é a derivada em relação a t de x sobre 6. Então 18 é uma constante, né, vai sair para fora. E aqui a derivada de x mais y, isso é x' mais y', né? E aqui a mesma coisa, a derivada de x sobre 6, isso é x', né, de x dt, dividido por 6. E aqui eu também posso simplificar, né? Se eu passar, por exemplo, esse 18 para cá, multiplicando, né? 18 dividido por 6, isso é 3, né? 6, 12, 18. Tá? Então a gente tem, né, que x' mais y' igual a 3x', passa esse x' para lá, então y' igual a 2x', tá? Então essa daqui é a relação, né, entre essas duas taxas de variação. Então o que ele quer é dx dt, né, ou x'. Então isolando, né, x' é igual a y' dividido por 2, tá? E aqui está a relação entre essas duas taxas. E aí ele dá, ele dá dy dt, né, que é menos 3. Então dx dt, tá? Isso vai ser igual a menos 3 dividido por 2 pés por segundo. Tá? O que faz sentido, né? A gente pode parar um pouco e pensar o que esse número aqui representa, né? Se faz sentido ele ser negativo ou não, né? E nesse caso que faz, né? Porque à medida que o homem se aproxima, né? Que ele se aproxima aqui do poste, né? Quando o homenzinho estiver, por exemplo, nesse ponto aqui, né? A sombra, né, desse homenzinho vai ser muito menor do que quando ele estava nesse ponto aqui, tá? Então, por isso que faz sentido, né, o dx dt, a variação dessa medida aqui, ser negativa, porque à medida que ele se aproxima, esse comprimento aqui está diminuindo. E aí no item B, tá, ele pergunta com que rapidez está se movendo a extremidade da sua sombra. Tá? Então ele está perguntando, né, nesse ponto aqui, tá, a que velocidade está se movendo. Tá? E isso é a mesma coisa que perguntar, né, a variação em relação a t do comprimento total dessa distância aqui. Tá? Então isso é dx dt de x mais y. Tá? Então isso é x' mais y'. Né? Então quanto é que é isso? Bom, a gente encontrou aqui x', aqui a gente tem y'. Então isso é menos 3 meios, menos 3. Então isso vai ser 3 é 6 dividido por 2, né? Então menos 3 menos 6, isso é menos 9 dividido por 2, pés por segundo. Tá? Então aqui está, né, a velocidade com que a extremidade, né, da sombra está se movendo. Tá? Então aqui estão as respostas, né? Taxa de variação do comprimento da sombra é o dx dt, né? É só essa medida aqui, é menos 3 meios, e
é a rapidez com que está se movendo na extremidade da sombra, é a mesma rapidez com que essa medida aqui está variando, né, que é x mais y. Então, né, a derivada de x mais y é isso daqui, né, que vai dar menos 9 meios, tá? Então, nesse caso aqui, não, o que a gente precisa saber de antemão é justamente a semelhança de triângulos, tá? E aí a gente consegue resolver esse problema.